vocês entendam qual que é a ideia de como que nós tivemos de apresentar esse tema da personalidade de uma forma proveitosa. E assim, é importante a gente começar por aí. A personalidade, ela é um tema, ela é uma área de estudo dentro da psicologia. Ela não é uma abordagem da psicologia. E é por isso mesmo que não faria muito sentido a gente estudar esse campo da personalidade limitado somente a uma perspectiva, ou somente a uma visão específica que a psicologia traz sobre ela. Então é por esse motivo que as nossas aulas vão abordar diferentes correntes de pensamento para fornecer a vocês ferramentas, para que vocês possam ter uma base para estudar e aprofundar sobre o tema da personalidade por diferentes abordagens da psicologia, ou da ciência, ou da filosofia, ou da literatura. Então, o foco desse grupo não é a gente simplesmente chegar e ensinar um pouquinho para vocês sobre psicometria, um pouquinho sobre estatística, explicar como é que são feitos os testes psicológicos e derramar sobre vocês uma dezena de teorias da personalidade, porque tem várias. E pronto. Né? Eu acho que dessa forma isso vai deixar todo mundo mais confuso e sem saber para onde ir. E eu realmente não sou muito fã de aulas que só despejam informação e também não sou fã de aulas que ficam só em muita conversa, sem muita objetividade. Por isso, a nossa ideia aqui é, ao longo dessas aulas, a gente desenvolver uma série de ideias, construir uma série de raciocínios juntos, dentro da psicologia, que vão combinar teorias de vários campos do conhecimento, sempre relacionados, né, e correlacionados dentro do tema da personalidade, para que a gente consiga, de alguma forma, apresentar para vocês essa temática com a complexidade apropriada que ela tem, com a complexidade real que está por trás desse campo de estudo, para que a partir daí vocês possam seguir a linha de interesse de vocês e aprofundar um pouco mais nesse tema. É claro, né, a gente escolheu apresentar a teoria da personalidade como tendo uma teoria por base, que é a teoria do Big Five. E o motivo pelo qual nós escolhemos essa teoria vai ficar muito claro ao longo dos nossos encontros. Nós vamos falar muito disso. Vocês vão aprender a buscar por bibliografias, vocês vão aprender a ler, a entender um estudo, um artigo científico, a procurar por livros e fontes confiáveis para estudar os assuntos que te interessam um pouco mais, e vocês poderem ir a partir daí aprofundando para onde vocês querem ir no longo do tema da personalidade. Então, para começar, eu acho que a gente pode começar com uma definição de personalidade. Como é que a gente pode definir a personalidade? E é realmente difícil começar por aí. É difícil definir uma coisa que é tão complexa. Porque quando a gente está descrevendo o comportamento humano, é difícil a gente conseguir especificar o que é do nosso comportamento faz parte da nossa personalidade e o que é do nosso comportamento que faz parte de qualquer outra coisa, como a influência do ambiente, ou a influência de alguma pessoa, ou alguma experiência que nos marcou. Então, o fato é que a personalidade humana ela é praticamente um mistério, porque nós somos seres incrivelmente complexos. Nós somos constituídos de sistemas que também são extremamente complexos, e apesar de existirem alguns padrões, né, em alguns aspectos nossos, também existe a questão da individualidade. Existem arranjos únicos na nossa Constituição. E talvez a distância, então, que exista entre as ciências humanas e as ciências exatas é que as duas seguem padrões verificáveis. Só que as ciências humanas são constituídas de uma quantidade tão grande de padrões e de variáveis possíveis que não tem como você criar equações, ou leis, ou regras, ou fórmulas matemáticas que são capazes de descrever todos os fenômenos que compõem ou que afetam o ser humano. Portanto, não seria nenhum exagero a gente falar que cada um de vocês aqui é a coisa mais complexa que existe, em várias ordens de magnitude, por diferentes razões. O Santo Agostinho ele falava que só uma alma humana é mais complexa do que todo o universo material que existe. E tudo isso faz o estudo da personalidade algo muito desafiador, muito complicado e até meio assustador. Então, por isso, nós vamos passear por um grande número de teóricos e vocês vão perceber que, apesar de existirem alguns pontos em comum entre eles, na maioria das vezes eles pensam de formas bem diferentes. Então, vocês podem perguntar, né? Então, qual é o ponto da gente estudar uma coisa que é tão complicada, em que quase não existem pontos de contato, né? Esses pontos de contato até existem, mas a gente não pode dizer que a teoria da personalidade ele é um campo livre de contradições. Mas talvez faça ainda mais sentido dizer que a personalidade ela é uma disciplina híbrida. Ela tem um elemento clínico que funciona como uma engenharia, e o que os engenheiros estão tentando fazer a todo momento é isso, né? Os engenheiros eles estão tentando construir coisas, eles estão tentando fazer algo acontecer. E eles se baseiam numa teoria, mas o objetivo dos engenheiros é sempre construir algo. Então a gente pode falar que a personalidade é, por um lado, uma engenharia e, por um lado, uma ciência. E o que os teóricos da personalidade estavam tentando fazer enquanto eles foram estudando, descobrindo sobre personalidade? Eles estavam tentando curar desordens mentais, estavam querendo curar tristeza, estavam querendo promover a saúde das pessoas.
E o problema que a gente entra aí é porque quando a gente vai tentar definir uma desordem mental, do ponto de vista científico, isso não é fácil. Porque o que é considerado como saudável mentalmente, em parte é fruto de um julgamento cultural. E alguns comportamentos e condutas que são considerados normais numa cultura podem ser condenáveis em outra. Um comportamento que é aceito e desejável, em parte, ele tem a ver com normas que são socialmente construídas. Em parte, tem a ver com ideais. Você pode até dizer que é saudável ser normal, mas você também pode dizer que ser saudável é estar com uma saúde ideal. Então, automaticamente, você se encontra com um problema. Você tem que conceitualizar o que seria normal, o que seria ideal. E o campo de atuação do método científico não é capaz de determinar o que é um ideal, porque ideais tendem a fazer parte de julgamentos morais ou filosóficos, e não de definições científicas. Por isso, eu diria que seria interessante vocês encararem esse grupo como se vocês fossem engenheiros da alma humana. Engenheiros da própria alma, para começar, mas também engenheiros da alma de outras pessoas. Para que essa ideia fique mais clara, eu vou pedir para vocês, por um momento, pensarem da seguinte forma. Esqueçam que vocês são estudantes de filosofia, de psicologia, esqueçam que vocês são futuros psicólogos, ou futuros cientistas, ou futuros filósofos, o que vocês forem querer ser. Entendam isso aqui agora que eu vou falar, primeiro como pessoas. Porque o primeiro grau de contato humano que nós temos, que permeia todos os outros graus de contato, é a relação humana direta. Então, por um instante, pensem nisso aqui só como pessoas. Quando nós interagimos com outras pessoas, nós inevitavelmente comunicamos a elas algo sobre o que nós queremos, sobre o que nós valorizamos, sobre o que nós buscamos. Isso tudo diz respeito aos nossos ideais. E quando as pessoas nos transmitem algo relacionado àquilo que nós queremos, nós as escutamos, nós as valorizamos, nós sorrimos para elas, nós focamos nossos pensamentos nelas, nós as recompensamos pela forma como elas estão agindo. E quando elas não se comportam da maneira que nós esperamos, nós as punimos. Mesmo que de maneira sutil. Seja com um olhar de desdém, seja com um sorriso interrompido no meio de uma conversa, seja com um momento de hesitação, de silêncio. Nós nos afastamos das pessoas, ou nós rejeitamos a companhia das pessoas, ou a amizade delas, ou nós terminamos um relacionamento que nós temos com elas. Então, enquanto seres humanos, o que nós estamos fazendo quando a gente relaciona com as pessoas? Nós estamos constantemente engajados num processo de cocriação de personalidades. A nossa e a dos outros com quem a gente se relaciona. E no que é que nós estamos engajados, tentando ser ou tentando criar durante esse processo? Pensem, por exemplo, enquanto nós falhamos em estar à altura de algum ideal que nós temos criado para nós mesmos, ou que outra pessoa esteja esperando da gente. Não é? Nós temos aquela sensação de que nós falhamos, nós somos tomados por um sentimento negativo, né, de ter ficado aquém daquele ideal. Freud explica essa reação como o superego tentando impor um julgamento sobre o ego. Nesse caso, a gente sendo o ego e o superego sendo uma mistura dessas expectativas externas. E também a internalização de julgamentos e de ideais que foram criados pelos outros. E a personalidade, então, ela tem ambos elementos. Elas têm tanto elementos que se apresentam para nós como se fossem ideais e juízes, e aqueles que estão mais enraizados na nossa estrutura biológica. E na primeira metade desse grupo, nós vamos estudar sobre essa parte de valores, de ideais, de estruturas abstratas que compõem nossa personalidade. E na segunda metade do grupo, nós vamos focar um pouco mais nessa parte fisiológica, nessa parte cerebral, nessa parte estatística e psicométrica que compõe a realidade. E é nela que nós vamos falar especificamente do Big Five. Esse grupo, ele foi chamado, né, de Desvendando a Personalidade. Créditos aí para o Daniel, né, o Daniel que concebeu esse nome. Créditos aí para a Lígia também, que escolheu esse nome. Você está aí, Lígia? Está assistindo aí? Estou notando. Então, esse grupo foi chamado de Desvendando a Personalidade, porque, obviamente, nós temos nossa personalidade, que é quem nós somos agora, mas apesar de conviver com ela e de nos manifestar através dela, nós realmente não entendemos ela direito. Nós só convivemos com ela. Então, nós podemos pensar nisso como um aprendizado, como uma maneira de aprender a se comportar e de se proceder diante da vida. E os psicólogos clínicos que nós vamos abordar na primeira metade do curso estão muito mais preocupados com a natureza das influências sutis que moldam nossa percepção, que moldam nosso comportamento, e como que elas se integram em relação às nossas emoções negativas, à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Enquanto que os pensadores da segunda metade do curso, eles estão muito mais preocupados em delimitar os elementos estruturantes da nossa personalidade.
quais são as suas funções, como que o nosso cérebro funciona, como que isso é medido, validado. Então, durante nossos encontros, eu vou tentar fornecer para vocês uma linha narrativa que vai ajudar vocês a integrar essas perspectivas diferentes, já que é muito importante a gente conseguir utilizar uma história para amarrar, para relacionar os fatos que a gente estuda, para evitar que vocês fiquem presos naquele esquema de ficar somente absorvendo e memorizando informações e conceitos sem que eles te digam nada, né? Sem parecer que eles têm uma relação direta com a realidade que vocês percebem, que vocês experimentam na vida, né? Na minha opinião, memorizar informação não significa absorver conhecimento. Conhecimento significa ser capaz de gerar uma estrutura cognitiva que te permite se conduzir de uma maneira melhor na vida. O conhecimento depende de uma capacidade de conseguir operacionalizar as informações de acordo com os ideais, com os objetivos e com os valores que você tem. Então, nesse sentido, você pode pensar que o curso de psicologia ele é também um curso de sabedoria aplicada. Supondo que a sabedoria é, em parte, um meio da gente se conhecer, né, de forma que a gente não seja um mistério para nós mesmos, mas que isso também nos ajude a entender os outros. E é importante salientar isso, né? O princípio de conhecer o ser humano, de forma geral, é indissociável do processo de autoconhecimento. Eu penso que é impossível a gente conhecer realmente a quem quer que seja antes que a gente conheça suficientemente a nós mesmos, né? E assim a gente começa a ser capaz de conhecer um pouco mais sobre os outros, a compreender o comportamento deles, a entender suas motivações, a negociar com eles, a ouvi-los, a formular meios de interações melhores, para que assim a gente seja capaz de nos integrar razoavelmente com outras pessoas, com as nossas famílias, com a nossa sociedade. Então, os elementos estruturais da personalidade, eles podem ser entendidos como se fossem estruturas implícitas que governam a nossa percepção, que nos inclinam em direção a certos tipos de comportamentos. E para entender isso melhor, é que nós vamos falar bem brevemente do modelo do Big Five. O Big Five ele é um modelo estatístico. Nós vamos estudar ele mais a fundo, traço por traço, na segunda metade do grupo. E ele foi sendo construído durante mais de 50 anos, quando os psicólogos da personalidade se juntaram para pesquisar um dicionário de língua inglesa, o dicionário Merriam-Webster. Eles começaram a buscar termos que qualificavam os seres humanos com adjetivos. Então, eles selecionaram o máximo possível de adjetivos e sujeitaram esses adjetivos, né, esses verbetes do dicionário, a um processo de depuração estatística, que é chamado de análise fatorial. Nós vamos explicar ele um pouco mais adiante. Esse processo ele permite que você descubra o quão semelhantes esses adjetivos são entre si. Então, por exemplo, se você fornece uma lista de adjetivos para as pessoas se descreverem, e um desses adjetivos é feliz, e outro adjetivo é social, eles descobriram que as pessoas que se classificavam como felizes também se classificavam como sendo pessoas sociáveis. E que as pessoas que se classificavam como pouco felizes é um dicionário de é um questionário de escala, né? De 1 a 7, o quanto você se considera feliz? De 1 a 7, o quanto você se considera sociável? E eles também descobriram que as pessoas que se classificavam como pouco felizes também se classificavam como pouco sociáveis. Então, olhando para esses padrões de covariância, você começa a conseguir estabelecer quais eram as dimensões essenciais por trás de cada pedaço, de cada traço, de cada fator da personalidade humana. Então, uma das dimensões da personalidade humana é a felicidade. Essa dimensão é chamada de extroversão pelo Big Five. Outra dimensão é chamada de neuroticismo, que é a dimensão de emoções negativas. Então, se você pergunta para uma pessoa se ela se considera ansiosa, e ela se considera alta, né, ela se classifica como alta numa escala de 1 a 7, ela tem grande possibilidade de também se classificar alta em perguntas sobre se sentir triste. Isso porque estar ansioso está correlacionado com se sentir triste. E esses dois adjetivos fazem parte da mesma dimensão, da mesma estrutura da personalidade. Então, se uma pessoa reporta que sente uma emoção negativa, ela tem uma tendência maior a reportar que também experimenta outras emoções negativas, como medo, ansiedade, angústia, tristeza, certo? E existe também uma dimensão da personalidade que é chamada de amabilidade. Eu falo isso às vezes, eu não gosto tanto dessa tradução, porque eu não acho que ela é tão precisa. A tradução o termo original desse traço, amabilidade em inglês, é agreeableness. Agreeable em inglês to agree, é concordar. Então, uma pessoa que tem esse traço alto, ela é uma pessoa que concorda. Ela é uma pessoa que tende a ceder às próprias vontades para beneficiar o outro. As pessoas que são agreeable, né, que são amáveis, elas tendem a se auto-sacrificar em favor dos outros. Elas também são mais passionais, são mais gentis. Então, se você estiver lidando com uma pessoa que é amável, você vai notar que ela não gosta de conflito. Ela não gosta de se indispor com os outros.
elas vão tender a colocar as preocupações dos outros à frente das próprias preocupações. Então, elas são pessoas mais cooperativas, não são muito competitivas. E tem se feito muitas pesquisas atualmente sobre esse respeito, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que as verdadeiras razões por trás dos nossos valores e de muitas das escolhas que a gente faz, das preferências que a gente tem relacionadas, estão diretamente com a nossa personalidade. E não tanto com a nossa capacidade de raciocínio ou com as informações que a gente recebe, já que não importa o tanto de informação que a gente absorver, ela sempre vai ser filtrada pela nossa personalidade. Outra razão para isso... Oi? Aí já vou? Eu tô tranquilo que eu só vou deixar ligado. Tá. Porque eu tenho... Está disponível no site. Acho que alguém tá mais ligado, né? Às vezes eu já mostro. Pode botar pra gente, por favor? Valeu. Outra razão, pessoal, para essa questão da nossa personalidade, das nossas opiniões serem sempre filtradas pela nossa personalidade, é porque existe uma grande quantidade de energia e atenção que a gente tem que utilizar para organizar as informações, para organizar os conceitos e as obrigações que a gente tem que cumprir durante o dia a dia. E para a gente embasar nossas decisões, o nosso cérebro ele é programado para economizar o máximo possível de energia. E uma maneira de fazer isso é a gente se agrupar em determinados meios de pessoas que têm certas ideias, valores e visões de mundos parecidos com a nossa. De uma maneira que a gente não precise pensar todo o assunto do zero para tomar qualquer decisão, porque isso seria realmente muito desgastante, muito estressante, tomaria muito tempo. Então, a gente tende a se agrupar e a gente tende a alinhar nossas posições com a daquele grupo, com a daquele meio, com a daquelas pessoas. A gente tem uma resistência natural a se agrupar muito com pessoas que pensam muito diferente da gente. Isso causa uma série de problemas, é claro, mas isso é uma tendência natural, né? Então, a gente vai tender a procurar um grupo social para pertencer, sobretudo se você for extrovertido. Porque nesse caso, se você for extrovertido, você vai gostar de estar perto de outras pessoas. Se você é introvertido, você vai preferir ficar mais tempo sozinho. Então, da forma que se você for muito introvertido, você vai tender a procurar também um trabalho que se alinhe com isso. Um campo profissional que valorize essa sua predisposição a ser um pouco mais recluso, a ficar um pouco mais sozinho. Então, é mais provável que se você for introvertido, você tenha um trabalho de programador ou de escritor, para que as imposições e as exigências do meio social não conflitem tanto com a sua personalidade, não drenem tanto a sua energia. Existe uma teoria muito interessante que fala que a nossa vocação para o trabalho ela está ligada não ao que a gente gosta de fazer, mas à resistência, ao tipo de resistência que a gente tem. Então, por exemplo, se você for resistente a conviver com doenças, a conviver com sofrimento, a conviver com a morte, você vai tender a ser um bom médico. Se você for acostumado a conflito, a embate, a briga, você vai ser um bom advogado. Se você for resistente a conviver com as patologias, com os dramas da mente humana, você vai ser um bom psicólogo, e assim em diante. Então, enquanto mais resistente você for a uma circunstância, mais bem-sucedido você vai ser ao fazer daquela resistência a sua ocupação. Então, a vocação profissional estaria mais ligada a uma resistência do que a uma preferência. E o tanto que nós resistimos e o quanto que nós preferimos alguma coisa do que a outra está ligado à nossa personalidade. Então, a resistência do extrovertido é exercida diante de outras pessoas, porque ele resiste a interações sociais por mais tempo. Enquanto o introvertido, ele se desgasta, ele se cansa muito mais rápido de um ambiente cheio de pessoas, cheio de estímulos. E as combinações entre os traços de personalidade, elas também devem ser consideradas na hora de entender o comportamento das pessoas. Por exemplo, se uma pessoa for muito alta, né, marcar muito alta em extroversão e muito baixa em neuroticismo, ela pode ser aquela pessoa que é muito alegre, que é muito feliz, que é muito conversada o tempo todo, né? E como ela é baixa em emoções negativas, em neuroticismo, ela não vai interpretar muito bem os eventuais sinais negativos do seu comportamento. E vai continuar sendo extremamente loquaz, comunicativa, gregária, né? Incapaz de orientar seus pensamentos para si mesma. Enquanto que as pessoas ao redor podem não estar muito afim desse tipo de interação. Às vezes elas estão cansadas. Nossa, a pessoa tá demais, fala demais. Isso pode gerar todo tipo de problema do ponto de vista, né, da sociabilidade. Então, essas pesquisas relacionando os traços de personalidade a eventos sociais, interpessoais, têm sido cada vez mais feitas e é realmente muito interessante e muito útil estudar tudo isso aí. Outro traço de personalidade é a conscienciosidade. As pessoas conscienciosas são muito comprometidas, muito trabalhadoras, elas são muito orientadas por metas, por objetivos, elas gostam de ser produtivas.
Esse é um traço de personalidade que é muito importante, né, para quem quer estar bem na faculdade, na vida acadêmica, no trabalho, porque as pessoas conscienciosas, elas são industriosas e ordenadas, organizadas. Elas têm uma inclinação maior para o conservadorismo político, por exemplo. É importante esclarecer, né, uma vez que a nossa estrutura psíquica ela é inata, ela também altera a maneira como você processa informações, ela influencia a maneira como você simpatiza por uma pessoa ou por outra, e também influencia a maneira como você se integra em grupos, a maneira como você vota. Então, hoje a gente sabe que a maioria das escolhas que nós fazemos são racionais, não são emocionais. Oi, pode falar. Pergunta aqui no chat, perguntando se pessoas que têm a mesma personalidade, que têm a personalidade parecida, se elas tendem a brigar mais. Sinceramente, depende. Olha só, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, mas o que acontece? Se as pessoas tiverem personalidade parecida, mas ela for uma personalidade tranquila, por exemplo, uma personalidade que tem uma amabilidade muito alta e um neuroticismo muito baixo, ou seja, ela vai tender a ceder muito à vontade do outro, ela vai tender a não acumular muita emoção negativa. As duas pessoas não vai ter briga nenhuma. E se elas forem introvertidas, então, não vai ter briga, mas também não vai ter muita ação, não vai ter muita emoção. Então, as combinações entre os traços, elas causam todo tipo de diferença. Se for, por exemplo, uma relação com uma pessoa que é muito baixa em amabilidade, ou seja, muito competitiva, e uma pessoa que é muito alta, provavelmente vai ter briga também. Só que a pessoa que tem baixa amabilidade vai começar a briga, e a pessoa que tem baixa amabilidade não vai fazer nada. E aí vai ficar a briga só de um lado. Então, assim, a distância muito grande entre os traços, geralmente ela causa algum tipo de conflito. À medida que a gente for falando sobre eles ao longo dos encontros, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Que é como é que essas diferenças, elas se implicam. Laura, o Big Five, ele depende... o Big Five, ele defende que nós temos os traços de personalidade, eles nascem em um certo ponto, quando você nasce. A personalidade, ela é dada de nascimento, tanto que as diferenças de comportamento são notadas até em bebês. Mas, é claro, eventos da sua vida, situações que você vive, situações do ambiente também influenciam. Então, o nosso comportamento não é dado só pela característica inata da personalidade. Ele é modulado pelo ambiente, pelas experiências que a gente vive, tudo isso influencia também, certo? E aí, em relação a livro, eu vou passar para vocês, um livro só específico não tem, eu vou passar para vocês várias fontes de referências de estudo, de livros, mas um livro só não tem, em português não tem nenhum, infelizmente. Por uma pessoa com personalidade não é conviver com pessoas de personalidade diferentes. Isso aí acontece pelo seguinte, quando a gente tem uma personalidade, a gente está sempre buscando complemento, a gente está buscando informação nova, a gente está buscando o que a gente não tem. A gente sempre se encanta pelo que a gente não tem. Então, por exemplo, se eu sou extremamente tímido, que não é a mesma coisa de ser introvertido, eu vou explicar depois, eu vou tentar admirar pessoas que se expressam muito bem, que falam com muita fluidez. Por quê? Porque eu não tenho isso, cara. O que eu já tenho, eu não preciso admirar o que eu já tenho, certo? Eu preciso admirar o que eu não tenho para eu conseguir. Então isso acontece muito, a gente tende a buscar algo que nos complementa. Mas como eu falei, se essa diferença for muito grande, isso dá problema, certo? Então, basicamente essa é a ideia. Então, só voltando nesse raciocínio aqui, pessoal, a gente sabe hoje em dia, e hoje em dia que eu falo... Pediram para você falar um pouquinho devagar, um pouquinho mais devagar. Tranquilo. Vou pegar mais leve, porque eu vou empolgando, eu vou falando rápido, vocês vão tranquilo? Então, pessoal, o que acontece? A gente sempre aprendeu que o ser humano é um ser racional, que o ser humano ele é capaz de pensar, de refletir sobre as suas escolhas, é capaz de pensar antes de fazer. Mas hoje em dia, muito recentemente, a gente tem aprendido que não funciona bem assim, certo? Hoje em dia a gente sabe que a maioria das escolhas que nós fazemos são emocionais, não são racionais. Tem um psicólogo social americano brilhante chamado Jonathan Haidt, nós vamos falar mais dele em outros encontros. Ele demonstra isso aí com uma série de experimentos. Ele relatou essas conclusões no livro dele chamado A Mente Moralista. É um livro sensacional, depois nós vamos falar mais dele também. Ele explica como é que o nosso processo de tomada de decisões, ao contrário do que alguns teóricos da personalidade, alguns teóricos do desenvolvimento humano falavam, como Piaget, por exemplo, ele é primordialmente emocional e não racional. Nós tendemos a fazer escolhas com base na emoção, depois nós utilizamos a razão para criar estruturas lógicas e sistemas argumentativos para justificar essas escolhas. Então, embora a gente saiba que as pessoas que são mais ordenadas, né, que é um subtraço da conscienciosidade, elas são mais organizadas, são mais pontuais, a gente não sabe praticamente nada do ponto de vista psicológico sobre o que torna as pessoas industriosas. Industriosidade é um subtraço que quer dizer da nossa capacidade de fazer as coisas bem feitas, de ser focado, de ser caprichoso nas coisas.
A pessoa industriosa é aquela que tudo que ela vai fazer, ela faz com capricho, ela faz bem feito. Isso é um traço de personalidade. E foram feitas dezenas de testes em laboratório para tentar entender qual elemento cognitivo, em particular, possui essas pessoas industriosas. E todos esses experimentos falharam completamente. E também não existem modelos animais para a industriosidade. E esse é um grande mistério da psicologia da personalidade atualmente. Nós sabemos que nós compartilhamos alguns traços de personalidade com animais, como a gente vai colocar nessa tabela aqui. Mas talvez a industriosidade seja uma categoria exclusivamente humana. E uma possível explicação para isso é que as pessoas conscienciosas, elas têm uma tendência maior, uma facilidade maior para fazer sacrifícios. Escolher estudar ou trabalhar duro no presente para construir um futuro mais estável, mais sólido, depende da gente ser capaz de sacrificar o presente pelo futuro, certo? E para fazer isso, a gente tem que ter uma consciência muito clara do tempo, do que o tempo representa. Isso significa ser capaz de colocar a questão da morte em perspectiva. Porque de nada adianta a gente trabalhar igual louco a vida inteira, para quando a gente chegar na beira da morte, a gente desfrutar somente uns aninhos lá de vida e acabou. Então, essa capacidade de colocar a vida sob perspectiva da inevitabilidade da morte, obviamente só os seres humanos têm. E nós vamos falar um pouco mais disso na semana que vem, da influência que a psicologia, que a filosofia tem na psicologia. Então, um bom conselho que eu daria para vocês aqui, né, falando de conscienciosidade, principalmente para o pessoal que está nos primeiros períodos da faculdade, e esse conselho vale para mim também, é que a gente tente absorver um pouco dessa qualidade conscienciosa, que a gente trate com todo cuidado e com certo respeito também esse tempo que a gente tem na universidade. Né? Vamos tratar esse período, né, para estudar com seriedade, tendo algum tipo de planejamento para esses anos que a gente está aqui. Porque aqueles que podem, né, que têm condições, se puderem encarar esse tempo na universidade como se fosse um trabalho mesmo, organizado, tendo horário, sabendo o que vai estudar em cada dia, como estudar, o método que vocês vão querer usar, isso aí faz muita diferença ao longo da nossa preparação. Ele é um princípio ordenador, de uma forma geral, para a vida. E vale também para quando a gente formar, né, para o nosso ensino profissional. É claro que a gente tem matérias, que a gente tem assuntos que a gente gosta mais ou menos, que a gente vai naturalmente se dedicar de forma diferente. Isso é bom também. Mas é importante desenvolver pelo menos essa capacidade da gente se planejar em relação a ler os textos indicados, a ter uma ordem de estudo que faça um pouco mais de sentido, né? Buscar curso, buscar aula online, ou então grupo de estudo para complementar, né? Que é basicamente o que vocês estão fazendo aqui, que é um ótimo sinal. Enfim, Fernanda, quer falar? Oi, Fernanda. Primeiro falaram para você falar um pouquinho mais devagar, e também fizeram uma pergunta aqui, peraí que eu estou procurando aqui. Tá, você consegue ver as perguntas? Vê aí, eu te encontro. Aqui a pergunta da Paola. Existe alguma relação de pessoas industriosas e procrastinação? Uma pessoa que é caprichosa, mas por isso é perfeccionista e leva à procrastinação. Com certeza, Paola, faz sentido sim. Porque é o seguinte, na verdade, a conscienciosidade, de forma geral, ela tem a ver com a procrastinação. Quando a conscienciosidade da pessoa é muito alta, ela tende a ser muito crítica, muito julgadora, muito perfeccionista, certo? Isso pode ser uma coisa que faça a pessoa travar. Porque ela pensa, olha, eu não vou fazer nada se não for para ficar perfeito. Eu prefiro não fazer do que não fazer perfeito. E aí ela acaba não fazendo nada. Né? E tem isso é bem conhecido, né? No meio profissional, no mundo profissional, as pessoas sabem, olha, é melhor você fazer algo que não esteja perfeito do que ficar buscando a perfeição sempre e não fazer nada. Até porque as coisas sempre são feitas de maneira imperfeita e depois a gente vai aprimorando elas. A gente nunca vai fazer nada muito bem da primeira vez. Né? A primeira vez que a gente está apresentando um trabalho, que a gente está planejando uma aula, a primeira vez que a gente está falando em público, é sempre meio esquisito, porque a gente está saindo de uma zona de domínio nossa, que é a nossa zona de conforto, para se expor, para ir para uma zona de desconhecimento. E isso sempre gera um pouco de angústia e de ansiedade. Então nunca é fácil fazer esse tipo de movimento. Né? Laura, exatamente, a gente nasce com essas características que na verdade são tendências, e essas tendências elas vão sofrendo aprimoramento, né? As habilidades que a gente tem são aprimoradas ao longo da prática, da experiência, mas ao longo da vida, essas posições em que os nossos traços se encontram, eles vão sendo alterados sutilmente, pelas exigências que a gente tem do momento, pelas experiências que a gente está passando, pelas exigências da vida normalmente. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que nasceu com conscienciosidade mais baixa, mas que ela está numa situação que exige que ela seja extremamente responsável e organizada. Eu costumo dar esse exemplo, né?
por exemplo, você tem um filho, né, que está com uma doença muito séria, em que ele precisa tomar o remédio todo dia no mesmo horário. Mesmo que você seja a pessoa mais desligada do mundo, você nunca vai errar o horário do remédio, porque é seu filho, entendeu? Então, a gente tem capacidade de modular esses traços de personalidade para que o nosso comportamento se incline mais para um lado ou mais para o outro. Mas a nossa tendência vai se manter, certo? Então, essas tendências podem ser, com certeza, Jean, elas podem ser abaladas por experiências traumáticas, e a gente vai falar isso, né, um pouco mais sobre isso também na penúltima aula, sobre neuroticismo, porque isso também tem a ver com neuroticismo, certo? Então, meu conselho para vocês em relação à vida acadêmica é isso, em relação à vida profissional, né? Tentem manter, assim, certos sinais, certos comportamentos conscienciosos, porque isso vai fazer muito bem. Encarar com seriedade, com uma certa conscienciosidade, esse período acadêmico vai fazer, assim, uma diferença enorme para todo mundo, né? Então, o que acontece? Perguntar aqui para você, Marcos, se por se tratar de uma teoria desenvolvida fora do Brasil, como que fica a questão cultural dessa teoria aqui? Bom, a cultura é um dos fatores que influencia a nossa personalidade. Agora, a natureza dos traços de personalidade ela não muda. A descrição dos traços da natureza não muda. Agora, a nossa cultura é um elemento que vai influenciar a manifestação desses traços, entre outros elementos. Entre o momento de vida que a gente está tendo, entre as exigências que a gente está sofrendo da vida. Então, a cultura é mais um elemento que vai pesar. Então, por exemplo, ainda que eu nasça com a extroversão muito alta, ou seja, uma pessoa extremamente comunicativa e aberta, se eu morar num país em que as pessoas são extremamente fechadas, né, se eu morar, por exemplo, lá na Islândia, eu obviamente vou ter esse elemento cultural que vai me puxar um pouquinho mais para a introversão. E se eu morar no Brasil, eu vou ser puxado para ser ainda mais extrovertido, mais expressivo. Então a cultura é um dos elementos que influencia no nosso comportamento, na nossa personalidade. Mas isso não muda o fato de que a gente nasceu com uma tendência natural para um traço, certo? Então, essa tendência à conscienciosidade, ela também ajuda a gente a se livrar de uma série de problemas, de complicações que nos levam à ansiedade, por sentir que a gente não está conseguindo acompanhar um curso à altura, não está aproveitando uma oportunidade à altura. A gente começa a duvidar um pouco de nós mesmos, se a gente tem a capacidade de exercer a nossa profissão depois que a gente formar, né? Essa é uma queixa muito comum, aliás, em quem acabou de formar, né? Pronto, acabei a faculdade, formei, entreguei TCC, mas ainda não me sinto preparado para exercer a psicologia. O que eu vou fazer? Não sei por onde começar, né? E esse hábito de se planejar, de aproveitar bem o tempo, é uma ótima maneira de evitar isso, de evitar esse estresse. Então é por isso que a gente pode dizer que a conscienciosidade é como um tipo de escudo, ela é como um tipo de remédio contra a angústia, contra a ansiedade que surge quando o futuro parece incerto. Então, mesmo que você não seja naturalmente industrioso, não seja naturalmente muito organizado, criar hábitos, como pegar uma agenda, anotar seus horários, os compromissos, separar os livros e apostilas que você quer estudar, que você quer ler durante o semestre, todas essas práticas vão te ajudar a se manter em curso, aproveitar ao melhor o tempo que a gente tem enquanto estudante, depois enquanto profissional. Então, tudo isso aí é um papel da conscienciosidade. E outro papel, né, outro último traço que a gente vai falar, bem brevemente, só introduzindo hoje, é a abertura à experiência. A abertura à experiência ela é um traço que está ligado à dimensão da criatividade da nossa personalidade. Ela também está relacionada com a inteligência. E quando eu falo aqui de inteligência, eu falo explicitamente de QI mesmo. E as pessoas inteligentes, elas tendem a ser mais criativas. É muito comum você observar, por exemplo, em artistas, em músicos, em atores, em comediantes, né? O tipo de referência que esses profissionais têm que ter, que os bons comediantes têm que ter para fazer piada, para fazer uma crítica em forma de humor, ela exige uma capacidade de observação muito aguçada, uma capacidade de percepção muito apurada. E também a capacidade de articular isso de uma maneira que seja engraçada diante da percepção de um público. Tudo isso aí demanda muita inteligência, muita criatividade, muito senso crítico. E é realmente muito difícil a gente ser engraçado, né? As pessoas criativas, elas tendem um pouco mais para o progressismo, no lado político, no lado social. Elas também tendem a gostar mais de ideias, gostar mais de arte, de poesia, de obras de ficção. Tem algo em relação às pessoas que são mais abertas à experiência, de que elas têm uma sensibilidade estética mais aguçada. Existe, inclusive, um tipo de teste de personalidade que mede a criatividade. Ele trabalha com 13 tipos de dimensões criativas, como escrita, pintura, canto, dança, atuação, investigação científica, atividade empreendedora, atividade de arquitetura, culinária, enfim.
tudo que você sabe que você pode fazer de forma criativa. Então, eles pedem as pessoas para marcarem qual que é o grau de aptidão que elas têm em cada uma dessas atividades criativas, certo? E cerca de 70% das pessoas marcavam 0 nas categorias criativas. Não é que a mesma pessoa... Oi. Tem algumas perguntas. Pode... Vamos fazer assim, Ana, deixa eu avançar um pouquinho mais. Daqui a uns 5 minutinhos a gente para e a gente responde todas as perguntas. Combinado. Eu vou passar, assim, esse teste de criatividade, eu vou colocar ele no material de referência. Ele tem um nome, eu sei que tem ele mesmo, não sei se tem ele traduzido. Mas eu vou colocar lá nos materiais de referência dessa aula, não vou esquecer não. Então, cerca de 70% das pessoas marcavam 0 nas categorias criativas. Não é que a mesma pessoa marcava 0 em todas, não, tá? É que no score geral de cada uma das atividades, 70% das pessoas marcavam 0 e 30% das pessoas marcavam alguma capacidade naquela atividade criativa, certo? Ou seja, uma minoria de pessoas conseguem ser criativas em várias dimensões da criatividade. Isso mostra o quão raro e o quão difícil é trabalhar com empreendimento criativo. E o princípio de análise distributiva que explica esse fenômeno é chamado de diagrama de Pareto. Ele explica que uma proporção enorme do êxito e do resultado em atividades criativas é formada por um número muito pequeno de pessoas. Nós vamos explicar um pouco melhor sobre como isso funciona na aula de abertura de experiência. Tá joia? Vamos pegar um pouquinho então as perguntas. Qual a pergunta a gente tem agora? Podemos considerar essa temática como uma abordagem da psicologia? Então, Lisa, essa temática da personalidade ela não é considerada uma abordagem, ela é considerada um campo de estudo na psicologia e ela pode ser estudada, ela pode ser aproximada por diferentes abordagens. Então, a psicanálise ela tem uma noção do que é a personalidade. A personalidade para a psicanálise é uma coisa. A personalidade para o behaviorismo, para o TCC, é outra coisa. A personalidade para o humanismo é outra coisa. Então, cada abordagem da psicologia, que tem um conceito específico do sujeito humano, ela vai descrever a personalidade de uma forma diferente. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de traços que compõem a nossa personalidade. Isso aí não se trata de uma abordagem, porque ele foi fruto de um processo científico. Ele foi feito um processo de análise, de questionário, de depuração estatística, que chegou nesse conceito do Big Five. Então, a gente não pode falar especificamente que ele é uma abordagem da psicologia. Kelly, nós vamos apresentar um programa hoje, daqui a pouquinho. O Felipe perguntou se isso tem a ver com a teoria das inteligências múltiplas. Felipe, tem a ver, mas o Big Five, e isso vai ficar bem claro na aula sobre abertura e experiência, tá? Que nós vamos falar sobre inteligência, e sobre o que é inteligência, e sobre o que não é inteligência. Mas eu já adianto para vocês que essa teoria de inteligências múltiplas, ela coloca conceitos que não são inteligência como se fosse inteligência, porque eles não são mensurados da mesma forma. E existe um fator único que mede o que é inteligência, que é o fator G. Nós vamos explicar isso muito bem lá na aula de abertura e experiência. Segura aí que vamos chegar lá. Luca, quer falar? Já falei. Na real, o que eu ia falar é exatamente isso que você falou, que a neuropsicologia já descarta essa teoria, praticamente, das múltiplas inteligências. Porque é o seguinte, galera, a inteligência ela tem uma dimensão única e ela tem vários efeitos. Ela traz várias habilidades cognitivas diferentes. Mas não é qualquer capacidade cognitiva que é considerada inteligência, justamente porque o método de medida de efeito dele é diferente. Vou explicar isso um pouco melhor, mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente tem que passar pela quarta aula, que é a aula de psicometria e estatística, para a gente entender os conceitos que vão basear essa compreensão. Então, vamos chegar lá, beleza? Pergunta, a predisposição para a personalidade tem a base biológica? Total, é biológico. E outra pergunta também é, tem alguma idade específica na qual a personalidade não pode ser mais modulada? Não, a gente está sujeito à modulação porque a modulação depende do ambiente e das experiências que a gente vive. Então, a todo momento da nossa vida, a gente pode passar por uma experiência que vai impactar a gente pode passar por uma mudança cultural, uma mudança de território, que também vai afetar o nosso comportamento. Mas essas modulações, elas são pontuais, tá? Elas não são radicais. Se acontecer uma mudança radical, muito provavelmente a gente vai entrar no campo da patologia. Tranquilo? Essa então, tendência dos traços seria genética? Genético, biológico, já falamos isso aí sim. A base da teoria ela é genética, o que define o posicionamento dos nossos traços ela é biológico. Mas essa modulação inicial ela é influenciada pelo ambiente, pelas experiências que a gente vive, pela nossa cultura, por tudo isso.
certo? Mas a base é genética. A gente nasce com uma personalidade específica. Não é porque você viu alguém se comportando de outra forma que você deixou de ser uma pessoa extremamente tímida, introvertida e passou a ser uma pessoa extrovertida. Isso não acontece. A gente tem sempre um ponto de referência, certo? Então, a gente pode pensar nesses traços de personalidade como maneiras pelas quais a gente simplifica o mundo para fazer sentido dele. Existem muitas formas, existem muitos lugares, existem muitas maneiras de se agir no mundo. E muitas coisas para as quais a gente pode olhar, muitas coisas que a gente pode perceber, muitas escolhas que a gente tem para fazer. Então, existe algo por trás de uma pessoa escolher ser bombeiro, ser advogado, ser contador, ser artista, ser engenheiro, ser atleta, ser psicólogo, né? E nós podemos escolher diferentes formas de adequar as nossas características pessoais ao nosso modo de ser, com as demandas do ambiente, com as demandas da sociedade, com a demanda das pessoas à nossa volta, né? E uma grande parte do processo de adaptação ser bem sucedida na vida se deve a isso. Afinal, não adianta nada a gente ter uma inclinação para um certo modo de vida se ele estiver totalmente desconectado com as possibilidades, com as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Você pode tentar adaptar isso de outras maneiras, você pode tentar mudar de ambiente, mudar de cidade, mudar de país. Mas essa questão de ter que conciliar quem você é com o que te cerca vai estar sempre presente, não importa onde. Eu não estou só falando aqui de cultura ou de sociedade, não. Mesmo se você escolher se isolar da sociedade, cara, revoltei, vou morar no meio do mato, vou morar na ilha deserta, ainda assim você vai precisar de habilidades, de qualidades que te permitem ter uma vida isolada. Você tem que conseguir se proteger, você tem que conseguir se alimentar. Então esse princípio da gente estar a todo momento tentando adequar a nossa personalidade, adequar quem a gente é às exigências práticas externas, isso aí é algo inescapável. E existem outros elementos da personalidade também, nem tudo é traço, né? Nem tudo que compõe nossa personalidade está dentro da gente. Pensa, por exemplo, quanto dos seus pais que existe dentro de você? Eu não estou falando de genética, não. Eu estou falando do quanto o comportamento deles influencia o seu comportamento, influencia quem você é hoje. E as interações com outras pessoas, quando você se relaciona com alguém, aquela estrutura complexa que se apresenta diante de você, que é o outro ser humano, ele tem um efeito muito particular na sua estrutura cognitiva. E também influencia como você vai responder, como você vai se comportar. Então, a quantidade de sinais imperceptíveis que existem numa comunicação interpessoal é muito grande. Né? Os estudos, os livros aí que tem atualmente mostram que a maioria das informações que a gente capta quando a gente está interagindo com outras pessoas é não verbal. Né? Nós aprendemos a entender melhor sobre as outras pessoas, muito mais com o que a gente enxerga, com o que a gente intui, do que diretamente através do que a gente fala. E tudo isso aí é moldado pela nossa personalidade também. Então, distinguir o que você é do que é fruto da interação que a gente tem com esse sistema complexo que a gente está inserido é uma coisa muito difícil. É um desafio que a gente vai ter enquanto psicólogo clínico, por exemplo, ao diagnosticar alguém com depressão, por exemplo. Você vai conversar, você vai observar a pessoa, você vai concluir que ela está profundamente infeliz, que ela está desgostosa. Né? E a gente vai ter que saber que essa situação é fruto de algum desajuste psicológico. É um problema na forma como aquela pessoa está percebendo o mundo. E quando você estuda epidemiologia, você vê que a grande maioria das pessoas tem um primeiro episódio depressivo depois que algo muito impactante e traumático acontece com elas. Ou elas perderam alguém querido, ou elas se machucaram seriamente num acidente, né? Ou aconteceu alguma coisa muito traumática com elas. E para conseguir ajudar essa pessoa, você precisa conseguir entender em qual grau de desajustamento de perspectiva, de percepção, de visão de mundo essa pessoa está. E uma maneira boa para começar essa análise é entender como que essa pessoa está se relacionando com a família. A família, em geral, é uma estrutura ordenadora muito forte. E ela tem um impacto psicológico enorme na nossa vida. Outra estrutura ordenadora muito forte é a capacidade da pessoa de se manter, de se sustentar, né? Porque isso dá para ela autonomia, isso dá para ela liberdade. É por isso que perder o emprego muitas vezes pode ser um evento causador de uma desordem psíquica, sobretudo num país, né, tão instável economicamente igual o nosso. E a falta de emprego também pode causar uma cadeia de instabilidade na vida da pessoa. Ela não sabe se ela vai conseguir continuar morando onde ela mora. Isso vai afetar o ciclo social dela. Isso vai afetar a qualidade das relações, das amizades que ela tem com as pessoas próximas. Né? Então, essa deterioração dos laços sociais, dos laços familiares, é algo profundamente impactante para nós. Porque nós somos seres complexos. Nós somos corticalmente hiperdesenvolvidos. Né? O nosso córtex cerebral ele é hiperdesenvolvido. Nós demoramos muito tempo para amadurecer psicologicamente ao longo da vida, desde que a gente nasce. Então, manter uma rede de relações de apoio
de suporte, de confiança, é algo que tem um impacto psicológico ordenador muito grande. Isso aí ajuda a gente a diminuir a nossa incerteza e insegurança em relação ao futuro, né? E de acordo com a literatura psicopatológica, a incerteza é o maior catalisador de ansiedade. Nós ficamos ansiosos justamente quando a gente não sabe o que vai acontecer em relação a algo. E estar exposto às condições indutoras de psicopatologias e patologia da personalidade nos expõe à probabilidade da gente estar emaranhado numa situação de transmissão geracional de patologias familiares. E ao ler estudos de caso nesse sentido, é muito comum que o psicólogo conclua que o maior problema com o cliente, às vezes não é o próprio cliente, mas é a sua família. É claro que essa é uma ideia freudiana, mas eu percebo também na minha experiência pessoal que é muito comum ver pessoas sofrendo com o mesmo tipo de problema, com o mesmo tipo de comportamento que os pais tiveram. Então a gente não pode subestimar essa possibilidade quando a gente está diante de um caso clínico, né? E isso tem um impacto muito grande na autonomia dos sujeitos, já que isso pode ser dito de uma forma geral sobre a psicologia praticada no Ocidente. É uma ideia muito central na perspectiva humanista. A ideia de que um referencial muito forte de saúde e de equilíbrio psicológico é quando o sujeito consegue agir e decidir de forma autônoma, independente, baseado nos seus próprios valores, nas suas próprias convicções. E isso aí é basicamente o conceito de autenticidade, que foi criado pelo Carl Rogers, mas que pode ser considerado como uma pedra fundamental na concepção de boa parte dos autores da psicologia. E uma das formas mais impactantes que a gente tem para ajudar a construir nosso caminho na vida é descobrir a nossa própria identidade, a nossa própria voz. Em busca dessa autonomia existencial, desse equilíbrio psicológico, é que a gente tenha bons referenciais, para que a gente não seja escravo dos ideais, das escolhas, dos valores de outras pessoas. E para isso é muito importante que a gente conheça histórias de pessoas que atingiram sua plenitude de alguma maneira, que se assemelha com o que a gente quer ser, que a gente admira de alguma forma. E um dos maiores mistérios que tem, pelo menos para mim, é a gente conseguir entender por que algumas coisas nos fascinam e capturam a nossa atenção e outras não. Né? O fato é que todos nós buscamos referenciais, buscamos ideais para seguir, modelos de como seria o nosso eu ideal, se a gente pudesse ser e conquistar tudo que a gente quisesse. E esse impulso é algo comum, é algo natural. Ele é notado praticamente em qualquer cultura, em qualquer sociedade humana, que deixou registro suficiente para a gente poder estudar, né? Então nós criamos histórias para conceitualizar as lições, para construir exemplos de possibilidades humanas. Um dos maiores papéis da literatura é nos apresentar narrativas de vidas humanas possíveis. Isso tem tanto o papel de nos ajudar a entender como são as pessoas de outras culturas ou de outras épocas, que têm outros valores, como que essas pessoas pensam, como que elas se comportam, como que elas vivem. E toda essa compreensão nos ajuda a identificar possíveis partes, possíveis pedaços de nós que nós gostaríamos de ter, que nós gostaríamos de construir. Por isso, uma parte fundamental na construção da nossa personalidade, ou na compreensão da personalidade das outras pessoas, é que a gente possua bons referenciais, boas histórias, que funcionem como um repertório dentro de nós. Um repertório de tipos de vidas humanas possíveis, para que a gente possa identificar elementos dessas possibilidades nas pessoas com que a gente se relaciona, principalmente do ponto de vista psicológico. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque nós somos criaturas que buscamos por sentido nas ações que nós praticamos. Nós damos papéis, nós conferimos significados para as coisas, para as pessoas. No próximo encontro a gente vai caminhar um pouquinho sobre esse assunto, quando a gente for falar do papel da filosofia na psicologia. Sabendo que grandes filósofos, grandes escritores passaram a vida inteira tentando entender o comportamento humano. É difícil a gente imaginar, por exemplo, um conhecedor maior da alma humana, da mente humana, do que foi Dostoiévski, ou alguém com uma capacidade mais aguda do que o Nietzsche para diagnosticar patologias sociais que são causadas por comportamentos humanos que se proliferam dentro de uma comunidade. E nesse intuito de conferir sentido à nossa própria vida, de colecionar esses elementos que nos ajudem a construir esse sentido, nós lemos, nós ouvimos histórias, a gente assiste a peças de teatro, a gente assiste a filmes, a séries, a gente lê romance, lê biografia, que não são nada mais do que histórias sobre outras vidas. E nós conseguimos fazer sentido disso. A gente consegue ver sentido em coisas que aparentemente não têm sentido, que não têm lógica. A gente consegue, por exemplo, assistir um filme em que tem animais, tem carros, tem árvores que falam, que cantam, que dançam, e a gente acha isso perfeitamente normal, né? Quem aqui já leu ou já assistiu o Hobbit, né? Vocês já pararam para pensar qual que é o sentido de um dragão viver numa caverna, dormindo em cima de uma montanha de ouro? O que um dragão vai fazer com dinheiro?
Ele vai comprar uma casa com teto solar para ele sair voando? Ele vai comprar um lança-chamas para impressionar os amigos dele? Não faz sentido nenhum. Mas por alguma razão, essas coisas não parecem estranhas para nós. Isso porque inconscientemente nós captamos significados e símbolos nessas histórias, que nos dizem algo que é profundamente verdadeiro, por mais que do ponto de vista lógico não faça o menor sentido. Nesse caso, né, a gente está falando da jornada do herói, que é um arquétipo junguiano, é também um dos conceitos mais centrais da psicologia analítica. Ele é baseado no conceito de que nós somos capazes de aprender, nós somos capazes de evoluir através do contato voluntário com aquilo que nos assusta, com aquilo que nos amedronta. Esse é o papel da experiência na nossa estrutura psicológica. O papel constante de sermos quebrados e reconstruídos, e quebrados de novo, e reconstruídos de novo, da gente aprender a abandonar velhos ideais, a gente aprender a abandonar velhas convicções. Ô, Marcos, Oi? eu posso te perguntar rapidinho, porque tem um tempo que eu tô com a mão levantada, não sei se você viu, às vezes você não viu. Não te vi, pode falar. É porque tá saindo muito do assunto, eu acho melhor perguntar agora, senão vai ficar muito aleatório depois. Tranquilo. Uma pergunta rapidinha, é só uma que eu fiquei intrigada com isso. Aquela hora que você falou, que o Lucas até também respondeu, sobre que tá refutando essa ideia das teorias da inteligência múltipla, né? Eu fiquei curiosa. Isso se refere, quando vocês disseram teorias múltiplas, ao Fiske, ao Weiss, à escala Bechler que a gente vê ou não? Não. Isso é aquela teoria das inteligências, de que a gente tem diversos tipos de inteligências que se manifestam em ordens diferentes. Por exemplo, que a gente tem inteligência musical, inteligência emocional, inteligência espacial, inteligência verbal. Esses, na verdade, são conceitos que dizem respeito a coisas diferentes, certo? Ah, tá. Não, é porque o que a gente estudou, né? Eu não lembro, faz muito tempo que a gente estudou esse teste, eu não lembro direito, mas eu lembro que tinha vários construtos. E aí tinha o construto, tipo, inteligência cristalizada, fluida, e aí tinha um teste dentro do próprio teste para cada coisa. Eu fiquei pensando se era isso, então não é não. Não. É como o Isaac falou, essa é do Gardner, né? Essa ideia do Gardner, o que acontece? Ele está juntando elementos cognitivos e habilidades mentais como se fosse inteligência. Mas a gente vai ver, eu não estou dizendo que não existam essas habilidades, que não existam pessoas que tenham capacidade musical melhor, que não existam pessoas que tenham capacidade espacial melhor. É claro que existem. Só que isso não é inteligência. Isso é uma faculdade cognitiva. Nós vamos explicar isso melhor na aula sobre abertura e experiência. Porque que inteligência... Eu já estava de cara, que eu achei que é o que a faculdade dá, mas já falei, nossa, né? Mas que bom, então, que não é Não é uma reputação, entendeu? Essa teoria. É apenas uma conceituação terminológica mais precisa, porque senão confunde. Isso é uma coisa que a gente vai ver muito. É muito importante a gente usar os termos certos, os nomes certos para as coisas, porque a gente está lidando com um objeto de estudo que é a coisa mais complexa do universo. Se a gente cair com conceitos mal explicados, que não tenham critérios para serem definidos, a gente fica doidinho. E essa teoria não tem nada a ver com o Fiske, então, né? Tipo, nada. Não, nada a ver. Nada a ver. Muito obrigada. Valeu. Então, esse é o papel que a experiência tem sobre a nossa estrutura psicológica. É o papel da gente ser constantemente quebrado e reconstruído. Da gente conseguir aprender e abandonar velhos ideais e velhas convicções para construir outras melhores no lugar. E é isso que a natureza faz com a gente no sentido físico, que é o autoconhecimento faz com a gente no sentido psíquico. E não é fácil passar por esse processo, porque a nossa tendência natural é a de resistir, é a de nos afastar, é de fugir de tudo aquilo que é perigoso ou desconhecido. Né? Nós reagimos fisiologicamente aos sinais de perigo, mas talvez seja justamente nesse lugar que esteja a chave para o nosso crescimento. O Carl Jung, ele utiliza, na obra dele Estudos Alquímicos, uma expressão da alquimia medieval, que ele cita em latim no livro. Né? Em latim, ele quer dizer insterquilinis invenitur, que quer dizer, na sujeira, aquilo será encontrado. E a partir disso aí, ele desenvolve um princípio psicológico muito forte, muito poderoso, que é a ideia de que muitas vezes as coisas que a gente mais precisa estão nos lugares que a gente menos quer ir. Eu particularmente lembro muito dessa ideia, sempre que eu vejo alguém que claramente precisa muito, se beneficiaria muito por começar um processo terapêutico, mas essas pessoas são exatamente as que são mais resistentes a essa ideia. São aquelas pessoas que mais precisam de terapia, são as que mais criam um mecanismo de defesa para não ir. Né? Fala que terapia é coisa de doido, terapia não adianta nada, que é tudo picaretagem e tudo mais. Né? Mas, a despeito dessas pessoas, esse mesmo princípio vale para a gente também. Esse princípio vale para cada um de nós. Todos nós temos segredos que a gente guarda no fundo da mente, no limiar da nossa consciência. Segredos dos quais a gente vive fugindo. São os famosos esqueletos no armário, que a gente esconde do mundo
que a gente tenta apagar da nossa própria memória. E é nesse lugar psicológico que nós guardamos nossos piores medos, nossas lembranças de abuso, nossas falhas de coragem, nossas memórias de comportamento patológico. E essa atitude de fuga nos impede de crescer e de nos desenvolver. E o processo psicanalítico trata justamente de promover encontros cuidadosos com esses pedaços escondidos ou esquecidos de nós, até que eles possam ser melhor compreendidos, melhor articulados e redimidos, para se integrar novamente com o resto de nós. E isso traz à luz uma realidade muito inconveniente, que foi percebida, por exemplo, pelo Jean Piaget, enquanto ele construía a teoria do desenvolvimento humano dele. Nós só aprendemos quando nós estamos errados. Bom, não necessariamente a gente aprende quando a gente está errado, né? Mas a gente só pode aprender quando a gente está errado. Já que quando a gente faz algo que está certo, a gente só confirma que algo que a gente já sabia funciona. Mas a gente não aprende nada de novo. E segundo Piaget, nosso processo de desenvolvimento ele se dá justamente nesse intercâmbio entre o lugar em que a gente está agora, dentro do nosso domínio, dentro da nossa competência, e o confronto com aquilo que a gente não domina, entre o confronto com aquilo que a gente não conhece. Até que por meio da absorção de novas informações, de novas experiências que a gente vai coletando na medida em que a gente falha, a gente consegue construir novos modelos de comportamento. Até que a gente comece a aprender a nos mover melhor no mundo. Portanto, o que vocês vão encontrar nesse curso são uma variedade de ferramentas que vão ajudar vocês a entender melhor, ajudar vocês a se orientarem melhor no mundo. Portanto, o propósito desse grupo aqui é intensamente prático. Porque na medida em que vocês conseguirem se entender melhor, vocês vão conseguir entender outras pessoas melhor. E não tem outro caminho para formar um bom psicólogo. Nós precisamos aprender a conduzir as nossas vidas de uma maneira que nos torne satisfeitos, nos torne gratos por existir. Porque sem isso nós não vamos conseguir ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. E por isso que é muito importante que vocês realmente se esforcem, dentro do possível, é óbvio, para não perder as aulas, para não deixar de ler ou de assistir material complementar. Isso aí vai ajudar muito na compreensão, na temática, no objetivo geral desse grupo. Encarem como se isso fosse um compromisso sério mesmo. Não algo que vocês vão tentar fazer, que vocês vão fazer se não estiverem muito cansados, se não tiverem qualquer coisa para fazer no dia. E sempre ao estudar, é muito importante que quando a gente lê alguma coisa, quando a gente entra em contato com um conhecimento novo, a gente tente absorver aquilo como se tivesse sido escrito para nós, sobre nós. Ao participar desse grupo, façam o máximo que vocês puderem para deixar de lado aquela preferência, aquela predileção, aquele preconceito com determinada abordagem ou determinado autor, para que seja possível realmente tentar entender o que aquele autor estava tentando transmitir com aquele livro, com aquela frase, com aquela ideia. E quando a gente começar a conseguir entender que diferentes textos, diferentes perspectivas, diferentes abordagens funcionam melhor para pessoas diferentes, nós vamos ser capazes de entender melhor por que pessoas, por exemplo, que são altas em abertura de experiência, que fazem parte da dimensão cognitiva da criatividade, elas são mais receptivas, por exemplo, a uma aproximação junguiana, com referências simbólicas, com referências abstratas, enquanto que pessoas que são mais práticas, mais conscienciosas e mais baixas em abertura de experiência, elas vão preferir uma abordagem mais comportamental, mais objetiva, como a TCC. Por isso que vocês vão me observar aqui durante as aulas, como eu falei no começo, é muito diferente a gente estar num grupo de estudo de uma abordagem da psicologia e estar num grupo de estudo de uma área da psicologia. Então vocês vão me ver citar aqui o Freud, Jung, o Rogers, o Maslow, o Skinner, o Watson, o Pavlov, todo mundo. E também vários filósofos, vários escritores, vários cientistas, vários artistas. Porque a gente vai abordar a temática da personalidade da forma mais ampla. Para que vocês não necessariamente precisem escolher uma teoria ou uma abordagem como melhor do que a outra. Eu vou colocar também no drive do grupo sempre materiais de referência, como filmes, artigos, estudos, livros, vídeos do YouTube, para aprofundar, para ilustrar melhor tudo que a gente vai estudar aqui. Então, não vai ter material que vocês vão ter que ler. Tipo, para aula tal, vocês têm que ler isso. Não. A aula vai ser autoexplicativa, a aula por si só. Mas, se o que foi falado na aula mexeu com vocês, foi interessante para vocês, vocês vão lá no material de referência, ler um pouco mais, vocês vão ter um pouco mais de base para poder ir mais a fundo, vai ter um livro, vai ter um artigo, vai ter uma referência. A ideia é dar para vocês vários caminhos das pedras para vocês poderem caminhar, certo? Eu já adianto que, infelizmente, nem todo o material que a gente vai colocar lá vai ter em português. Na verdade, talvez só a minoria vai ter em português. Porque, mais infelizmente ainda, a esmagadora maioria do material que se produz hoje, não só sobre personalidade, mas sobre neurociência, sobre psicologia, em geral, é produzido em inglês.
E não existe um esforço organizado para traduzir esse material para o português ainda. Na verdade, nem seria muito prático fazer isso, pela velocidade com que essas publicações acontecem, seria um pouco improdutivo. Então, meu conselho para vocês, obviamente, dentro da possibilidade de cada um, é que vocês realmente mesmo, considerem a ideia de aprender inglês. É uma habilidade fundamental para a formação de um psicólogo, para que vocês se mantenham atualizados com tudo que a academia, tudo que o meio científico tem produzido na nossa área. E também para vocês terem acesso a uma quantidade gigantesca de livros, de cursos e de materiais de primeira qualidade que só existem em inglês. Certo? E essa aí é a estrutura dos nossos encontros. Como eu falei no começo, nas primeiras aulas a gente vai tratar de questões mais filosóficas, mais abstratas que compõem a personalidade. E a ideia é fornecer para vocês algumas chaves interpretativas que ajudem vocês a compreender melhor, a entender como se comunicar melhor, como entender as pessoas melhor, como entender a si mesmo melhor, e também buscar orientar a própria vida de uma maneira que ela faça mais sentido. E para isso a gente precisa entender o valor que as coisas têm para nós e para os outros. Nós não podemos viver no mundo como se as coisas fossem simplesmente coisas, sem valor, sem significado. Porque é com base nos valores que a gente faz, que a gente constrói, que vão surgir as escolhas que vão determinar nosso curso ao longo da vida. Nós vivemos num mundo em que as coisas se apresentam para nós como tendo algum valor. Nós precisamos entender que a gente precisa escolher entre algumas coisas e rejeitar outras coisas. E parte disso aí é modulado pela nossa personalidade. Né? O motivo pelo qual a gente faz algumas escolhas em detrimento de outras tem a ver com a nossa personalidade. E é isso aí que trata, por exemplo, o campo de estudo da filosofia, que trata de moralidade. Nada mais é do que ter um sistema de valores que te oriente sobre como escolher, sobre como agir. Então, antes da gente entrar na parte técnica, na parte científica, nós vamos passear por esses conteúdos de filosofia, de literatura, de simbologia, de semiótica, para só então relacionar esses conceitos com a parte mais objetiva e mais científica do tema da personalidade. Na aula 4, nós vamos estudar conceitos básicos de estatística, de psicometria, que vocês vão precisar saber para conseguir entender os estudos científicos que embasam o Big Five. Nós vamos fazer um histórico de como é que o Big Five foi sendo construído. Né? Na verdade, ele não foi construído, né? Ele foi descoberto. Ele é uma estrutura da realidade, a gente simplesmente descobriu e demonstrou estatisticamente por que ela existe. E a partir da aula 5, então, a gente vai falar um pouco mais sobre um campo da psicologia, talvez seja um dos campos mais novos da psicologia, que é a psicologia evolutiva, ou psicologia evolucionária, que adota algumas perspectivas darwinistas para explicar que muitas das escolhas que nós fazemos são frutos de processos evolutivos adaptativos. Sem entrar no mérito, tá, pessoal? Se a teoria da evolução está certa, se ela está errada, isso é apenas um sistema explicativo teórico que funciona melhor do que outros para responder algumas questões sobre o nosso comportamento, sobre o nosso arranjo biológico. E na sexta aula, perguntaram para você se existe uma tendência a certa personalidade por conta do gênero. Existem variações dentro dos 5 traços de personalidade que, estatisticamente, homens e mulheres têm diferente. Na aula de cada traço, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E explicar por que isso acontece. Algumas são teorias, algumas são verificáveis, mas existem. Na verdade, nesse ponto, a gente fala de sexo, não de gênero, porque as pesquisas são feitas com base no sexo masculino e feminino. Então, existem tendências maiores para que homens e mulheres tenham alguns traços de personalidade um pouco mais altos ou um pouco mais baixos do que outros. Isso aí eu vou explicar direitinho a partir da quinta aula, a gente vai começar a entender isso um pouco melhor. Tranquilo? E a quinta aula vai ser justamente sobre isso, sobre a psicologia evolutiva e aí vocês vão ver por que essa base está arraigada na nossa biologia. Na sexta aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre o problema da percepção e da orientação. E essa aula, cara, eu sou suspeito para falar, mas a sexta aula, para mim, assim, imperdível, tá? Essa aula é fantástica, porque nós vamos juntar conhecimentos da filosofia antiga com o que tem de mais moderno na neurociência, na neuroanatomia computacional, para responder questões ligadas à nossa capacidade de percepção e de interpretação da realidade. E como que essa dinâmica interacional constrói e modula a nossa personalidade e intermedia a maneira como a gente se move, como a gente se comporta no mundo. Tá? Então, daí em diante, a partir da aula 7, a gente vai entrar no Big Five propriamente dito. A gente vai dedicar uma aula para cada traço de personalidade e para os subtraços também que compõem cada traço de personalidade. Nós vamos falar um pouco sobre a relação entre eles e na medida que a gente for aprofundando um pouco mais nos temas, porque é realmente muito interessante. A gente deu uma pinceladinha aqui hoje sobre os 5 traços, as relações que existem entre eles e como que essas relações interferem no nosso comportamento.
como que eles afetam a nossa personalidade. E, por fim, no último encontro, a gente vai encerrar falando um pouco sobre a questão do sentido e da integração da personalidade na nossa vida. Eu vou tentar deixar um espaço aberto nesse último encontro, de uma meia hora, um pouco mais, para a gente poder conversar, bater um papo, falar de algumas curiosidades que forem surgindo, esclarecer alguma dúvida sobre qualquer outro tema que a gente conversou antes, tá certo? E em relação, assim, à organização, né, à dinâmica de funcionamento do grupo, a ideia é que as aulas durem sempre entre 1h30 e 2 horas. Então a gente começa às 19h, aí às 8h30, no máximo 9 horas a gente termina. Pode ser que oscile um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do andamento da aula, dependendo da quantidade de interação, de pergunta, mas não vai fugir muito disso. Não vou segurar vocês depois das 9, não. Tá? Perguntaram aqui se a sua visão de mundo é da neuropsicologia. É complicado. Isso vai ficar mais claro ao longo dos nossos encontros. Vocês vão ver que a minha visão de mundo é do que me parecer verdadeiro, do que me parecer certo. Obviamente, tudo que a neuropsicologia estuda e está comprovado e faz mais sentido, se não existe uma explicação melhor, se a gente estuda uma coisa, a minha visão de mundo é essa, se você estuda uma coisa, ela te parece real, quando você coloca ela à prova, ela vai se mostrando verdadeira e a explicação que existe é a melhor, não tem outra explicação melhor, eu vou ficar com aquilo. Certo? Sem descreditar as explicações anteriores. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Vocês vão entender. O pessoal está falando que você parece humanista. Humanista? Talvez seja. Talvez humanista, talvez eu seja meio robotista também, que eu gosto muito de cibernética. Pode ser. Mas, então, beleza, pessoal. A ideia é que a gente dure, então, de 1h30 a 2 horas. E basicamente, nossa proposta é isso aí. Eu espero que seja uma experiência muito significativa, muito impactante para todo mundo, como foi para mim, desde que eu comecei a estudar esse assunto, que me fascina até hoje. Se vocês tiverem também esse aspecto de curiosidade, de querer investigar um assunto até onde for possível, só para ver o que tem ali, só para ver onde vai dar, né? O que nós conseguimos aprender enquanto a gente vai modificando a nossa percepção, o tanto que isso vai interferir na nossa vida, né? Se vocês tiverem esse sentimento muito forte que eu tenho, talvez seja um sinal que vocês tenham uma abertura de experiência também muito grande. Eu tenho certeza que esse grupo vai ser de grande proveito para vocês, como tem sido para nós 4, durante todo esse processo de preparação, de pesquisa, de montagem dos encontros, de organização. Assim, a gente está parecendo que a gente está fazendo um projeto mesmo, profissional gigante, porque a gente está realmente tentando fazer tudo da melhor forma para que essa experiência seja o melhor possível para vocês. Então, a gente sempre vai postar no Instagram avisando o tema da aula de cada semana. Nós vamos manter contato sempre pelo grupo de WhatsApp. A gente pode trocar ideia de lá, compartilhar material e aprofundando um pouco mais no tema. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Putz, eu estudei isso aqui na aula essa semana. Eu acho que isso tem a ver com personalidade. Será que tem a ver? Vamos ficar com um canal de comunicação lá, porque é muito interessante estudar sobre esse assunto. E aí a gente está com o Google Drive, né, que a gente tem uma pastinha para cada aula. E assim que terminar a aula, a gente vai jogar o slide da aula lá. Certo? Quando acabou a aula, esse slide aqui já vai estar lá na pastinha da aula 1, junto com o material de referência sobre ela. E se vocês tiverem interesse também, se vocês quiserem indicar livros ou colocar algum outro material que vocês quiserem, a gente pode criar uma pasta lá também, de material compartilhado, para a gente poder trocar ideia e compartilhar essas ideias, tranquilo? E é basicamente isso. Pode fazer a pergunta novamente? Qual que é? Que ela falou que a gente não respondeu a pergunta dela. Vou te colocar de novo. A questão da extroversão se relaciona com a felicidade pode ser consequência dos valores sociais atuais, são introvertida e pensa que das distrações. Com certeza, Bianca, isso é possível sim, tá? Olha só, a extroversão, ela marca uma sensibilidade maior nossa para a sociabilidade e ela marca uma sensibilidade maior nossa para experimentar emoções positivas. Mas, isso aí, claro, está influenciado pela sociedade, de forma que, se você está numa sociedade ou num grupo que é muito extrovertido, tem um temperamento mais forte, mais quente, igual o povo latino, você vai ter mais dificuldades, isso é estatisticamente, tá? É claro que numa cidade que tem 3 milhões de pessoas, você vai encontrar milhares de pessoas que são bastante introvertidas. Mas como o elemento cultural inclina a maioria das pessoas para uma extroversão maior, para um contato mais próximo, as pessoas que estão na distribuição mais no extremo da baixa extroversão, ou seja, da introversão, elas vão ter mais dificuldade para encontrar pessoas parecidas com elas. Mas essa tendência acaba sendo aplacada por tecnologia, por internet. A gente sempre encontra pessoas parecidas com a gente também, de qualquer forma. Então, é isso que acontece. Então, pessoal, só para encerrar, eu vou deixar vocês com uma frase aqui, com uma reflexão. Eu quero explicar a importância dela aqui agora, para vocês entenderem por que essa ideia nossa ela é tão forte. Olha só. Na vida, nós somos geralmente como viajante
que observa os objetos tomando formas distintas na medida em que avança. O mesmo ocorre em relação aos nossos desejos. Muitas vezes encontramos algo diferente e às vezes melhor do que buscamos. Às vezes também encontramos aquilo que buscamos em um caminho completamente diferente do primeiro que em vão percorremos. Outras vezes, onde buscamos encontrar um prazer, uma felicidade, uma alegria, nós encontramos um ensinamento, uma explicação, um conhecimento. Isso é, um bem duradouro e real, em vez de um bem passageiro e ilusório. Isso aqui tem muito a ver com o que eu estava falando agora há pouco, de qual é a minha abordagem, o que eu vejo de mundo. A minha visão de mundo é, se aquilo ali para mim tem valor, se aquilo para mim fez sentido, eu vou dar aquilo o mais fundo que eu puder, eu vou tentar me apegar naquilo com tudo que eu puder para entender o que tem de valor ali. E esse é um pensamento que eu quero que a gente possa construir aqui durante esse grupo. Vocês vão me ver citar autores, ou filósofos, ou psicólogos que vocês não gostam muito, que vocês têm preguiça, ou que algum professor falou para vocês que está ultrapassado, que é ruim. Tirem esse preconceito da cabeça por um momento, tentem examinar isso com a maior sinceridade que vocês tiverem no coração. Porque pode ser que ali, não quer dizer que você vai passar mais essa abordagem, que você vai praticar ela na clínica, mas pode ser que aquilo ali tenha algo de valor, né? Aquele princípio do Jung, né? Na sujeira você encontra algo, né? O ouro ele é encontrado depois que a sujeira é depurada, que o barro cai, a gente encontra o ouro. Então, muitas vezes a gente vai encontrar algo de muito valor onde a gente menos espera. Isso é muito valioso a gente pensar assim. E a psicologia é maravilhosa por isso, porque ela surpreende a gente. Então, eu quero convidar vocês a ter essa mentalidade aqui com a gente, para que a gente possa falar de qualquer teoria, de qualquer autor, de qualquer abordagem aqui ao longo das aulas, de uma forma que tenha valor para a gente. E se não tiver valor, a gente vai descartar. Não tem o menor perigo. É por isso que eu falo assim, não tenham medo de nenhum tipo de conhecimento, de nenhum tipo de informação, de nenhum tipo de conteúdo. Não deixem de ter contato com algo por medo, ou porque alguém falou para vocês não terem, certo? Esse é um princípio que eu levo para minha vida muito forte e eu acho que vale a pena compartilhar isso com vocês. Beleza? Pessoal, é isso. Hoje foi um encontro mais breve mesmo. Semana que vem a gente vai falar do papel da filosofia na psicologia. Vai ser uma aula muito interessante também para a gente começar essa caminhada aí pelo lado mais filosófico. Eu acho que vale a pena a gente começar por aí. E a gente tem um tempinho aí, quem quiser, a gente pode ficar conversando um tempinho. Quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, pode abrir o microfone, pode colocar no chat. Vamos trocar uma ideia também. A gente tem um tempinho ainda. Muito obrigado mesmo por todo mundo. Assim, fiquei surpreso com tantas pessoas interessadas em participar do grupo. Foi excelente. Assim, deu uma satisfação enorme da gente ter criado esse grupo. E eu agradeço a todo mundo aí por disponibilizar seu tempo, por tirar um momento aí no meio do dia de semana, à noite. Às vezes a gente está cansado, mas eu acho que vale muito a pena. Para mim não tem nada que vale mais a pena do que fazer isso aqui. Beleza?